Sempre que uma criança ou um adolescente tiver a necessidade de ser afastado do convívio de seus familiares em razão de uma medida protetiva, né, que pode ser via conselho tutelar ou pelo juizado da infância e da juventude, ele vai ir para algum local. Se for a modalidade institucional, é o abrigo ou a casa lar. Se for na modalidade de acolhimento familiar, é o família acolhedora. Eu sou educadora social da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, também sou advogada. Atualmente estou à frente da direção do Núcleo de Acolhimento Institucional e também da coordenação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. A medida de acolhimento, ela sempre é a última medida. Então, quando nenhuma outra medida possa ser aplicada, a gente precisa intervir acolhendo a criança. Isso pode ser por questões de negligência da família, por questões de violência, de maus tratos, né? Sempre que houver uma situação que não pode mais ser trabalhada de outra forma que não com a retirada da criança ou do adolescente da sua família. Então, o acolhimento familiar, ele é evitar que a criança seja institucionalizada. Ele é justamente essa possibilidade de que durante a execução de uma medida protetiva, para garantir, né, os direitos da criança e do adolescente, ele esteja sendo acolhido por outra família temporariamente. Eu chegava em casa e ela me falava e me mostrava filmes e assistia um filme e era tudo em relação à adoção, assim. E aí eu estava entendendo o que ela queria. E aí depois que ela conheceu esse projeto, que me disse que era para a família acolhedora, né? Que era para acolher uma criança. No começo eu fiquei meio assim sem entender, mas depois conhecendo e sabendo que era, eu assim, daí comecei a aceitar, né? Eu achava que elas iam impor, assim, uma criança, essa criança aqui ou esse adolescente deu. Não é nada disso. É muito trabalhada essa questão de perfil. São feitos vários encontros com as meninas da FAS para realmente traçar um perfil. E aí elas te perguntam, né, da faixa etária. E eu sempre deixei bem aberta. E elas, né, olharam os perfis e me trouxeram a situação desse adolescente de 14 anos. Embora eu tivesse, né, não tivesse limitado uma idade, eu fiquei um pouco assim, 14 anos, meu Deus do céu. Mas elas foram me contando, assim, como que ele é, o perfil dele. E eu fui pensando, nossa, tem que ser ele, precisa ser ele, sabe? E inúmeras situações, assim, que elas iam, sem eu nem ter visto ele nada. Elas foram me comentando por telefone mesmo, assim, e no momento foi do choque, assim, ao, meu Deus, quero muito, vai ser ele mesmo. Hoje a gente percebe que o acolhimento familiar, ele faz toda a diferença, assim. A gente tem uma estrutura, falando assim, pensando no nosso município hoje, né? A gente tem uma grande estrutura de acolhimento. A gente tem 3 abrigos hoje e 15 casas-lar, né, para estar acolhendo as crianças e os adolescentes, mas são espaços institucionais, né? São espaços onde tem uma grande rotatividade, né, de pessoas que exercem o cuidado, então de educadores e profissionais que transitam por ali no cuidado da criança e do adolescente. E são espaços coletivos. O abrigo, ele é um ambiente onde tu pode acolher até 20 crianças e adolescentes, muitas vezes dentro da necessidade ele acaba superlotando, então a gente acaba tendo 30 crianças ou adolescentes acolhidos. E aí ele é coletivo, todo mundo tem que sentir fome na mesma hora, porque o almoço é na mesma hora, a janta é na mesma hora, a gente não tem como flexibilizar muitas coisas, né? Apesar de existir sempre o engajamento assim, da equipe para isso, é muito difícil. Tem crianças que estão há 2, 3 anos dentro do acolhimento, ou que nasceram, foram para o acolhimento e ainda estão lá. Essas crianças não sabem, por exemplo,
o que é um supermercado. Quando começou a história, a gente tinha um processo de adaptação. A gente pegava ele num sábado, trazia para nossa casa e devolvia. O dia que a gente pegou ele mesmo, que agora ele vai ficar, a gente veio pela Júlio de Castilho, aqui em Caxias do Sul, e tem muita loja ali e comércio, e quando ele saiu de dentro daquela casa, ele estava enlouquecido, assim, ele apontava para as coisas e olha, e olha, e olha, e olha. E a gente passou numa loja para comprar umas roupas para ele, porque não tinha quase nada. E, nossa, ele tava assim, mas não tem nem explicação do jeito que ele tava, sabe? Eufórico, assim, louco, de tanta novidade, né? Então, imagina quanto tempo ele passava dentro daquela casa, brincando com os brinquedinhos, com as criancinhas lá, mas não via o mundo ao redor dali, né? Ele via os ônibus, ele ficava assim, encantado, ele tava... Nossa senhora, parece que ele nunca tinha visto. E uma coisa tão simples, tão comum, que hoje os nossos filhos veem um ônibus e não dão bola, é normal, né? E para eles, qualquer coisa, até a questão da roupa, tu dava que fosse uma meia, uma cuequinha dentro de um pacotinho de presente e podia ser usada, porque as pessoas davam muita coisa, sabe? Muita roupa, calçado pra gente. E ele ficava assim tão feliz, ele... Nossa, era lindo de ver, sabe? Né? Qualquer coisa para ele, assim, era o máximo. Transparece, assim, nele a gratidão. Coisas que para nós são muito sucintas, muito bobinhas, para eles, assim, é o universo inteiro. Pedir comida, sabe? Sei lá, para mim é bem comum pedir comida. E quando eu falo que eu vou pedir comida lá em casa, ele grita de faceiro, assim, sabe? Então são detalhezinhos, assim, que para mim, na minha vida cotidiana, é muito comum, assim, ó. E daí tu vê deles uma alegria, uma gratidão, por coisas simples, assim. O dia que eu conheci ele, o primeiro dia que eu vi ele, que a gente sentou assim pra conversar, eu falei, tá, o que tu nunca fez? Ele falou, nossa, eu nunca fui num parque de diversão. Eu pensei, como assim tu nunca foi num parque de diversão? E na época tinha ali no Mart Center o parque de diversão. E eu levei ele. Gente, vocês não têm noção a facerice, assim, sabe? E eu ainda pensei, meu Deus, mas ele tem 14 anos, ele não vai querer ir nos brinquedos. Ele foi em todos. E daí ele foi em todos os brinquedos e eu falei, não, mas tu tem mais ingresso, tu pode ir de novo. Não, ele não quis ir. Ele quis que eu fosse com ele. Daí eu ainda pensei, não, mas tipo, tu pode ir. Ele falou, não, eu só vou se tu for comigo. E aí eu fui com ele nos brinquedos. Quando eu ingressei na FAS, né, enquanto educadora social, fui trabalhar num dos nossos abrigos, né, e eu, então, dentro desse local, eu fiquei durante quase 3 anos. Em 2020, quando a gente recebeu a notícia, né, de que as coisas iriam começar a fechar em razão da pandemia, a gente não sabia o que fazer lá no abrigo, porque o abrigo, ele é naturalmente uma aglomeração, né, a gente tinha na época, acho que em torno de 20 crianças e adolescentes que estavam acolhidos, e nós éramos contando assim todos os profissionais, mais de 30, então seriam 50 pessoas transitando naquele espaço. E aí nós pensamos como que a gente pode nos organizar de uma forma que seja protetiva, assim, tanto para as crianças quanto para quem está cuidando, né? E então nós conseguimos autorização judicial para que, enquanto educadores, a gente pudesse estar acolhendo na nossa casa as crianças. Aí ficariam alguns poucos, tanto educadores quanto crianças, lá no espaço do abrigo, e os demais iriam, então, para as nossas casas. E a gente tinha um menino que ele tinha várias questões de saúde respiratória bem significativas, e ele acabou indo com uma colega, né, mas ele apresentou vários sintomas, assim, durante aquele final de semana. A colega não tinha rede de apoio também para poder estar atendendo ele, assim, ficou preocupada, né, por causa da demanda, e se entendeu que era melhor ele retornar para o abrigo, então, né, porque daí tinham mais pessoas que poderiam fazer esse cuidado. Mas aquilo ficou em mim, assim, fiquei pensando muito nele, né? Ele tinha entrado não fazia tanto tempo no acolhimento, mas o dia que ele chegou, fui eu que estava lá para receber, então, assim, aquilo tinha mexido bastante comigo, era uma história que eu estava mais a par. E eu falei pro meu marido, né, que tinha essa possibilidade, essa criança, e o que ele achava, e a gente ficou pensando, bom, acho que vamos tentar, né? A gente não tinha nenhuma experiência, não tínhamos filhos, né? E a gente acabou optando por tentar. E aí, enfim, né? Iniciou o acolhimento familiar
nós não éramos família acolhedora, porque foi justamente essa questão da pandemia que possibilitou que isso acontecesse. E aí foi quando eu fui evidenciando as diferenças principais, assim, que eu via no abrigo e dentro de casa, né? Ele chegou aqui, ele engatinhava, né? Ele tinha um atraso bem significativo, ele chegou com 1 ano e 2 meses, estava recém engatinhando, assim. Então logo ele começou a se apoiar, ele começou assim, andar se segurando nas coisas, né? Depois ele começou a caminhar aqui com a gente. Ele tinha uma verdadeira paixão por cachorro, então assim, tudo era uau. Daí a gente fez adesivo de cachorro, espalhou pela casa toda. Ali tem um que tá grudadinho, que foi ele que grudou, que tá ali até hoje. O bercinho dele a gente decorou todo de cachorro também. Aí quando a gente saía caminhar na rua, assim, ele interagia com todos os cachorros do bairro. E daí isso eu ficava pensando, né? Lá dentro do abrigo, eu não ia saber o quanto ele gostava de cachorro. Que nem eu sabia aqui, né? O que ele gostava de comer, sabe? Dentro do abrigo eu não... a gente não consegue parar para realmente poder atender a isso, sabe? São tantas coisas que a gente precisa atender, né? Eles que a gente não consegue realmente parar para olhar esses detalhes. Eu entendia que a gente estava executando um papel, por mais que formalmente não fosse uma família acolhedora, na prática era o que a gente estava sendo, né? E aí eu comecei a estudar junto com a equipe técnica do abrigo esse tema, e fiquei muito interessada, porque eu disse, gente, é isso, sabe? Eu vivi as duas coisas. Eu vivi dentro do abrigo, né, sendo educadora, vendo como que as coisas funcionam, e vivi agora a experiência de poder estar fazendo esse acolhimento. E eu tenho certeza que o acolhimento familiar, ele é infinitamente melhor, assim. Eles são muito bem cuidados no abrigo, mas são muitas crianças, né, ao mesmo tempo. E ali ele tem um olhar individual. Então eu penso muito nisso, assim, sabe, em tentar trabalhar questões nele, no dia a dia, para que ele tenha a autonomia dele, sabe? E uma das coisas que eu pensei muito foi que, assim, ó, ele já tem 14 anos, então a chance dele ser adotado, teoricamente, é menor do que a dos outros mais novinhos, né? Porque a gente sabe que tem uma preferência por crianças mais novas, né, em questão de adoção. Então, talvez fosse uma das únicas oportunidades dele realmente vivenciar, ter, né, relações em família antes da maioridade dele. Chegou aqui, sabe, uma criancinha pequenininha, assustadinha, assim, até sem ter nada. Ele chegou com uma mochilinha tão velhinha, assim, um tênisinho rasgado. E o jeito que ele saiu, o jeito que a gente vê ele hoje, sabe? Até essa semana eu recebi uma foto dele, na verdade um vídeo dele, de manhã cedo, me dando bom dia, dizendo que estava bem, que estava indo para a escolinha. E é tão gostoso, tão bom ver ele bem, né? E tá numa família boa. Muito bom. A gente, infelizmente, hoje, tanto no nosso município quanto de forma mais ampla, a gente tem vivido um momento de muita devolução de adoção, que é um termo horrível, mas infelizmente é o termo que se utiliza, assim, né? Que é o quê? As famílias adotam, mas depois de um período entendem que não gostariam mais de ficar com aquela criança e pedem para que ela retorne, né, pro acolhimento. Tem um estudo que demonstra que quando a criança está no acolhimento familiar, os índices diminuem de devolução. O que a gente percebe, assim, né? Quando a gente tem uma criança que tá ali no acolhimento desde que nasceu, né? Então, no acolhimento institucional, e aí, de repente, ela é adotada, vai para uma família, mas ela passou 2 anos vivendo dentro daquele ambiente coletivo, né? Então, é muito diferente de tu estar no seio de uma família, isso é muito confuso, né? A criança chega lá, ela tem, talvez, lá 2 pessoas, né? Uma atenção só para ela, as coisas só dela, e isso acaba mobilizando essa criança, né? E trazendo algumas coisas que dificultam a dinâmica. Quando a gente trabalha a criança já dentro do acolhimento familiar, ela já tem essa perspectiva da dinâmica de uma família, do convívio, como que as coisas funcionam no dia a dia, na rua, facilita muito essa transição, né? Então, a gente, hoje, esse dado, assim, que se aponta, né? Que o acolhimento familiar, ele pode, inclusive, evitar que a gente tenha um número elevado de devoluções.
Yasmin foi muito essencial e eu sempre falo para ela, dou os parabéns para ela, porque ela ajudou muito nesse tempo que ele ficou aqui, sabe? Ela acolheu o humano do coração também. Ela brincava, ela me ajudava em tudo, nas tarefas, né? Fazer o café, hora de tomar banho e buscar as coisinhas dele, de noite contar uma historinha para ele. Então eu digo que ela também foi muito importante nessa história. A família tem que estar unida, né? A gente brincava de coisa, tipo brinquedo. Eu tinha os Lego, daí a gente botava e fazia. De lutinha. De pula-pula no sofá. Quebrou o sofá, pulando. Eu tinha muito uma ideia muito lúdica, assim, sabe, da situação toda, assim. Eu sabia, eu tinha convicção que iriam ter desafios, assim, independente da faixa etária. Porque eu penso que se fosse, sei lá, uma criança de 3 anos, seriam desafios totalmente diferentes do que de um adolescente de 14 anos, mas também teriam desafios. Mas eu tinha muita questão lúdica, assim, sabe? E eu acho que no dia a dia a gente vê realmente como é, assim, sabe? Coisas muito simples, por exemplo, a hora de levantar da cama, muda totalmente a rotina lá de casa, assim. Mas tem esses desafios, mas tem toda uma parte maravilhosa por trás de tudo isso. Mudou totalmente a minha vida, a minha rotina, mas para muito melhor, assim. Muito, muito, muito melhor. Sei lá, hoje eu olho assim e penso como que... Eu não consigo mais ver como que eu era antes dele estar na minha vida, sabe? Sei lá, não consigo entender o que eu fazia, por que eu fazia, assim. Mudou muito para melhor, assim. É muito bom mesmo. E as pessoas perguntam muito pra gente assim, mas vocês vão se apegar? E eu digo, claro que a gente vai se apegar, porque essa criança, ela vai estar morando aqui com a gente, tu vai estar, né, fazendo de tudo por ela, levando na escola, no médico, comprar uma escovinha de dente, botar dormir, tudo, enfim. Então, se tu não te apegar na criança, algo de errado tem. Esse vínculo, esse amor, ele vai existir e é natural. Mas a gente tem todo um suporte com assistente social, com a psicóloga da FAS, e que nos ajudam em tudo. Essa questão do apego, do vínculo, mexe muito com todo mundo, né, da família, assim. Nos questionavam, né, por que vocês vão devolver, por que, né, nesse sentido de, tipo, até culpabilizando, tá tudo tão bem, por que vocês não tentam ficar com a criança, né? Isso passa pela cabeça, não tem como dizer que não. Inclusive, eu pensando, como advogada, vou procurar, deve ter algum jeito, né, de eu comprovar que tá tudo certo aqui com ele e que ele pode ficar aqui com a gente. Então, em alguns momentos isso vem, né? A gente acaba não racionalizando muito, mas aí eu parava e lembrava que o meu papel que eu tinha me disposto a fazer era cuidar dele por um período em razão de todas as questões ali que estavam acontecendo. Como o meu caso não era, de fato, como família acolhedora, ele acabou retornando para o abrigo, né? Mas quando a gente está falando do família acolhedora, a criança não retorna para o abrigo depois de ser acolhida pela família acolhedora. Ela fica com a família durante um período de até 18 meses, segundo o ECA, mas que eventualmente pode se prorrogar um pouco mais, até que se resolva a situação dela juridicamente, né? Para saber se ela vai para a família de origem, para a família extensa, né? Que são parentes, enfim, ou se ela vai ser adotada, né? Então, esse é um caso diferente, né? Eu tô contando porque ele tem algumas coisas que são diferentes, assim, acho que é importante colocar. Mas existe um sofrimento real, né? Da separação ali. Mas é a forma como a gente encara isso. As meninas da FAS, elas deixam muito claro que é temporário. Então a gente tá ciente disso, que não é uma adoção, que é um lar temporário. Mas isso é muito trabalhado, assim, tanto com elas, com as psicólogas, quanto nós em casa, assim, com ele, sabe? Para que ele entenda que realmente é uma passagem e uma hora essa passagem vai acabar. Mas o que eu penso muito são nos vínculos, que os vínculos não precisam acabar, sabe? E outra coisa que eu penso é que assim, o dia que ele não estiver mais comigo, ele vai estar melhor do que ele está agora, sabe? Se ele for adotado, eu vou estar feliz, porque eu sei que ele vai estar feliz também. Então, eu penso que eu sou uma ponte, que ele está atravessando até chegar na família adotiva dele. Eu penso, assim, que a gente precisa
rever um pouco os nossos conceitos em relação a estar abrindo as portas da nossa casa, porque é isso, quando a gente se coloca à disposição para ser família acolhedora, a gente está abrindo as portas para o desconhecido, né? E isso, culturalmente, ainda é muito difícil para a gente, mas acho que é algo que pode mudar nossas vidas, assim. Muda a vida daquela criança por ter essa oportunidade, mas com certeza muda muito a vida de quem está acolhendo, né? Eu acredito que muitas coisas não ocorrem por acaso, assim, e quando a gente teve essa experiência de poder estar acolhendo essa criança se vinculou muito a toda a minha família, toda a família do meu marido, mas meu sogro tinha um apego muito especial por ele, né? E logo depois que o acolhido foi embora aqui de casa, eu acabei engravidando, enfim. Eu já estava com 6 meses de gravidez e meu sogro faleceu de Covid, né? E ele não teve a oportunidade de conhecer a minha filha, enfim, neta dele. Mas ele viveu o papel de avô enquanto a gente estava acolhendo, né? Ele foi um avô para aquela criança, ele se via muito feliz naquele papel, então foi uma oportunidade, assim. E é isso, né? As coisas vão acontecendo na nossa vida e eu acho que, então, isso sempre vai ficar registrado, né? Porque foram muitos momentos que a gente viveu, né? E que esse papel existiu, assim, na vida dele enquanto avô. Fora outras tantas vivências que a gente teve, assim, e que é o poder acompanhar o dia a dia de um ser humano em desenvolvimento, assim. Isso é muito significativo, deixa muitas marcas. É uma oportunidade para quem está sendo acolhido, mas para quem acolhe também. Eu acho que vai ficar muita gratidão, assim, sabe? E uma felicidade de saber que ele vai ter melhor. E quero muito continuar no programa. Eu penso que tem muitas outras crianças, adolescentes que estão por vir. É doído, não vou te dizer que é assim, tranquilo, Até tranquilo, hoje, né? Até hoje para pensar, a gente já fica com vontade de chorar e se emociona e tal. Dá uma saudade, dói, né? Mas com esse acompanhamento que a gente tem da assistente, da psicóloga, elas nos ajudam bastante, nos dão um suporte muito bom que Não, e saber que ele tá bem, né? Saber que ele tá bem, num lugar bom, que ele tá feliz, isso é o que mais conta. Eu acolheria novamente. Tu? Tu e eu? Também. Também? Eu também. Foi bom. Uma bem experiência muito boa, né? Eu faria. E penso muito nas crianças que precisam, né? Precisam conhecer o que é essa família, porque outra coisa que eu digo, não precisa ter condições financeiras, assim, ser rico, vamos dizer, né? Porque o que eles precisam é amor, carinho. Eu acho que o que eu gostaria que as pessoas conseguissem, assim, é abrir o coração, né? E agora eu falo como a nossa assistente social da equipe, que é a Vanisa, sempre diz que a gente tem que abrir nossas mentes, nossos corações, para entender que o apego ele é positivo, né? E que se a gente está tão vinculado a essa criança, a gente já está fazendo bem a ela, porque ela precisa disso naquele momento. Eu vejo tanta coisa boa que a gente pode, né, proporcionar para ele e tenho certeza que a gente conseguiu criar um pilar, uma estrutura assim para a vida adulta dele e vejo quantas crianças a gente ainda pode ajudar. E tem muita criança dentro dos abrigos esperando uma família acolhedora, né? E é um serviço social muito bom, muito bacana, com um propósito que eu acho que é super bacana. Só falta mais famílias acolhedoras. Tudo que pensar assim, dizer, eu vou me apegar, eu vou sofrer no final, mas o processo inteiro, do começo ao fim, compensa, sabe? Vale muito a pena. É tão maior a coisa do que o final ali. Tu entra e tu sai muito melhor do que tu entrou, então vale a pena, recomendo, faria de novo. Por que não acolher?
eu só vejo coisas boas, assim. Vamos aproveitar o dia de hoje, sabe? Às vezes a gente tem muito essa coisa de pensar assim, mas vai ter que ser pra vida inteira, vai ter que ser... Não. O dia de hoje tá bom, o dia de amanhã vai ser bom e depois vai ser bom também.